Olá, aqui é o Paulo Cogos novamente. Eu tenho aqui mais uns 5 minutinhos que eu quero usar para discorrer um pouco mais sobre o tema da meritocracia, o tema do papel dos ricos, o papel dos muito ricos de uma sociedade e como que esse papel pode ser pervertido através do Estado. E para responder algumas perguntas rápidas, eu tenho 5 minutos aí. Por favor, não façam perguntas do tipo: o que você acha do Nabucodonosor II? Ou seja, atenham-se ao tema desse vídeo. O tema desse vídeo é uma continuação rápida do outro sobre meritocracia e o papel dos ricos. Então eu queria que as perguntas fossem nesse sentido. Bom, complementando aquele tema da meritocracia, os ricos têm um papel muito importante, principalmente as famílias ricas, mais até do que o indivíduo rico. Porque no livre mercado, o indivíduo rico, para se manter rico, para manter a sua fortuna, ele teria que fazer alguma atividade que lhe dê dinheiro. Agora, as famílias, enquanto unidade social aristocrática e autossuficiente, elas podem ter uma subsidiariedade interna que o indivíduo agindo sozinho não tem. Então, não, nós libertários não somos atomistas. Nós prezamos as instituições de cooperação social e uma das mais importantes que existe é a família. Por quê? Uma família abastada e com vários filhos, ou seja, uma família tradicional e rica, e onde não tem um governo para encher o saco deles com imposto sobre herança, imposto sobre grandes fortunas, essa idiotice toda, ela consegue ter uma subsidiariedade para fins elevados que não necessariamente deem retorno financeiro. Por exemplo, eles podem ter filhos que virem padres ou freiras, eles podem ter filhos músicos, eles podem ter filhos filósofos, intelectuais, sociólogos, cientistas. Muitas vezes a ciência, a arte, a filosofia, a própria atividade clerical não vão dar dinheiro. O mercado não é assim. Tem muito liberaleco que acha que não, se você faz um bem para a sociedade, você vai ter dinheiro. Não, não é assim que funciona. A sociedade não tem nem elevação moral e nem uma rede de incentivos capaz de fazer isso. Por isso, o papel da família. A família é essa rede. Então, se o moleque lá é um grande músico, moleque que gosta de compor músicas clássicas, às vezes isso não vai dar dinheiro, pelo menos não imediatamente. Então, ele precisa do mecenato familiar. O mecenato familiar é uma coisa importantíssima que o governo destrói com essa mania de ficar taxando grandes fortunas. O governo quer justamente acabar com a família não porque o governo quer matar os músicos diretamente. O governo quer matar a autossuficiência que a família dá. Porque a família é um baluarte contra a expansão do Estado. Justamente, a esquerda é a primeira filha da puta que chega falando: o capitalismo não valoriza os músicos, o capitalismo não valoriza os cientistas, o capitalismo não valoriza os filósofos e sociólogos. Então por que você acaba com a família, ô filha da puta? A família valorizava isso, ô canalhas. Aí o que o Estado faz? Ele paga o sociólogo pra escrever merda. Ele paga o músico pra destruir o absolutismo estético. Ele paga o artista pra fazer, para jogar tinta na parede e falar que aquilo é arte. Isso aí eu também faço. Aqui, pá, pronto. Fiz uma obra de arte moderna aqui. Então é isso. Outra coisa é a formação do capital bruto numa economia. Saindo agora de sociologia, entrando na economia pura. Quem é que compra as máquinas? Quem é que manda produzir os tratores? Quem é que manda fazer uma indústria cuja cadeia produtiva é longa? É aquele que acumulou capital. E o retorno não vai ser imediato. É justamente daí que saem os bens mais complexos de uma economia, aqueles bens de capital pesadões que vão baratear a produção dos bens de consumo para os pobres, né? De onde vem isso? Isso vem do capital acumulado pelas famílias que as porra da esquerda quer taxar. Então é isso. O Pedro Moutinho tá falando aqui: vivi para ver o Cogos vencer sua inabilidade tecnológica e fazer uma live. Depois que a minha amiga me ensinou a mexer nisso aqui, eu fiquei entusiasmado, né? Agora, eu vou ter que ir embora mesmo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre essa questão da meritocracia dos ricos, eu vou ter que sair. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou dar câmbio e desligo aqui. Então, com esse vídeo, eu complemento toda aquela tese do primeiro vídeo a respeito da importância dos ricos, do absurdo que é o conceito meritocrático na sua etimologia. Porque, de novo, para quem não viu o primeiro vídeo, meritocracia, mérito, kratos. Kratos é força. Se o resultado do seu mérito é você mandar nas pessoas coercitivamente com o Kratos, então você é meritório em fazer merda. Você é meritório em ser um criminoso. O verdadeiro mérito é aquele que te traz elevação espiritual e moral e material honesta também, ajudando o próximo. Ou seja, a meritocracia é uma contradição em termos se você estiver falando de um mérito em uma atividade boa. Mas a esquerda é justamente isso. A esquerda é o mérito do político em enganar as pessoas. Se no tempo dos tiranos, no tempo dos bárbaros, o mérito era
ter um bando de asseclas armados de machado que aterrorizava a população. Numa democracia, o mérito é ainda pior. É o mérito de mentir, o mérito de enganar, o mérito de causar cisânia no tecido social. André Gomes Laganaro pergunta: a culpa é do capital financeiro? Luciana Genro intensifaz aqui. A culpa não é do capital financeiro per se. A culpa é da concentração do capital financeiro em mãos desonestas justamente por causa da regulação do mercado financeiro. Em um mercado desregulado, a tendência do mercado financeiro é refletir a alocação melhor dos ativos físicos. E, na verdade, os ativos financeiros servem justamente para mitigar a falta de informação das pessoas e a incapacidade de raciocínio através da especulação. Na especulação, vai haver má alocação de ativos financeiros e aquele que fez isso vai perder dinheiro. Vai haver boa alocação de recursos financeiros e aquele que fez isso vai ganhar dinheiro. Assim sendo, sistemicamente falando, a especulação vai ser uma atividade boa para reajustar o mercado, para corrigir as assimetrias informacionais. Ou seja, o mercado financeiro tem uma função essencial numa economia, inclusive para proteger as pessoas contra incertezas do futuro. Por exemplo, derivativos podem ser muito bons para algumas empresas se protegerem contra alguns choques de oferta ou de demanda no mercado. Isso faz com que esses empresários tenham uma preferência temporal mais baixa, já que eles estão protegidos, eles têm um hedge, e assim eles têm uma tendência maior a investir em fazer investimentos de risco, que vão gerar benefícios econômicos para a economia e formação de capital bruto. Agora, vem a puta merda desse governo e regula a porra do sistema financeiro, aí vai acontecer uma deturpação das linhas de incentivo, e aqueles canalhas que se aproveitarem das informações privilegiadas do governo vão lucrar causando dano na humanidade. Quer um exemplo? George Soros, Warren Buffett. Eles são bilionários, eles são investidores, mas eles não são bons investidores. Eles são bons lobistas que deveriam ser empalados em praça pública e colocar fogo neles e colocar formiga tucandeira na boca deles. E Pedro Moutinho pergunta... Nossa, tem que ir embora. A meritocracia da herança. Como eu disse, a herança vai para os filhos, é aquilo que motiva um pai a trabalhar. Porque, meu amigo, se eu for trabalhar e eu começar a ficar velho, eu vou gastar tudo, né? Eu vou viver a vida antes que acabe. Agora, se eu pensar na minha descendência, eu não vou consumir todo o capital que eu acumulei. Eu vou deixar para os meus filhos. E eu vou ensinar os meus filhos a deixar para os filhos deles. E assim nós vamos ter uma família rica, uma família próspera. Se você mata a herança, você mata os incentivos. E você mata também o incentivo para o filho ser um bom filho para o seu pai. Ou seja, você mata até os laços morais no momento que você taxa a herança. Imposto sobre herança deveria ser punido com tortura. Não é com pena de morte, não. É com tortura. O cara que tem a ideia de imposto sobre herança deveria ser torturado, implorar para morrer, mas não morrer. Pessoas que tiveram essa ideia de merda são aqueles comunistas lá, o Engels, o Marx. Todos esses caras aí eram a favor de taxar a herança. Por quê? Porque eles queriam justamente destruir o tecido familiar, tanto moral quanto materialmente, para implantar o comunismo. É uma coisa demoníaca. Se você vir alguém falando imposto sobre herança, dá um tiro antes que ponha ovos. Acabou. Falo mesmo. Então agora eu vou embora.